Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Saiba que é um prazer estar aqui com você e poder discutir um pouco mais sobre política, falar com você e aprender com você também. Lembrando que até pouco tempo atrás, política era um assunto só dos grandes que dominavam o Brasil. Mas esse assunto caiu aonde o povo está. E hoje a gente tem a liberdade de expressão de poder discutir isso aqui. E é esse o papel do nosso canal. Trazer a liberdade de poder fazer esse tipo de discussão de forma séria, madura e independente com você. E é por isso, se você quer fazer isso, o canal certo para você se inscrever é esse. Bora, rumo a 1.200.000 seguidores. A gente está no caminho certo. Vamos lá. Mas bora começar falando sobre uma pauta de Luiz Inácio Lula da Silva que está chamando a atenção, está repercutindo e reverberando durante toda a semana, tanto nas redes sociais quanto na grande mídia. E eu estou falando de pautas de costumes. Eu estou falando de uma decisão que foi dada de Lula em relação ao aborto. Mas para que a gente possa entrar nesse assunto, a gente tem que fazer uma linha do tempo. A gente tem que entender um pouco mais sobre toda essa trajetória, sobre toda essa situação em relação ao aborto, voltando um pouco antes das eleições. O presidente Jair Messias Bolsonaro chegou a acusar Lula de que Lula era pró-aborto e de que Lula não atenderia às pautas de costume, que geralmente são defendidas pelos evangélicos e pelos católicos. Entretanto, chegou a ter decisões judiciais no sentido de derrubar os vídeos de Bolsonaro e as pautas que falavam sobre isso, e Lula veio a público. Essa matéria é da Folha de São Paulo, tá? De antes das eleições, se eu não me engano, de setembro, essa matéria. Lula grava um vídeo, diz ser contra aborto e leva a pauta de costumes à TV. Campanha petista entrará em temas caros aos evangélicos, tá? E católicos também, que é a pauta de costume. Então, essa aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, antes das eleições. Essa outra matéria que eu trago para vocês aqui é uma matéria do Yahoo Notícia. Lula se diz contrário ao aborto. Ele falou com todas as palavras que ele é contrário ao aborto e a favor da vida, em novo vídeo de campanha. Então, essa matéria também do Yahoo é durante a campanha, antes das eleições. E o último vídeo, esse aqui foi gravado, foi dito em agosto, tá? E essa aqui já é do G1, tá? Lula diz ser contra o aborto e que a discussão sobre o tema é papel do legislativo. Foi dada essa matéria no dia 7/10/2022. Então ele jogou toda a responsabilidade e falou: não, isso aqui é papel do legislativo. O governo não vai fazer nada para implementar o aborto ou para atrapalhar as pautas de costumes que foram implementadas no Brasil. Pois bem, acabou a eleição, Lula toma posse no dia 1º de janeiro e no dia 3 ele já traz o nome de todos os seus ministros. Um dos ministros de Lula é a Cida Gonçalves. E ela fez uma declaração polêmica, logo nos primeiros dias. Defendemos o direito ao aborto legal, diz a nova ministra das Mulheres à CNN. Em entrevista, Cida Gonçalves afirmou que sua gestão defenderá o direito ao aborto das mulheres nos casos que já estão previstos pela legislação brasileira desde a década de 1940. Então ela falou que vai trabalhar pelas pautas dos casos que já estão previstos, mas também em off a defender o amplo direito a essa pauta. Tá? Beleza. Não encerrando aqui, logo no início dessa semana, houve mais uma invertida nesse sentido. Existia uma norma do Ministério da Saúde, editada por Bolsonaro, que ela dificultava o aborto legal. O que ela fazia? Ela fazia o seguinte: sempre que uma mulher, tá, fosse fazer o procedimento em caso de violência sexual, o médico era obrigado a informar os órgãos públicos competentes para apuração do crime, se for o caso, e para averiguar também se pessoas, se mulheres não estavam simulando ser fruto de uma violência, para que pudessem implementar ali o seu intento, que é de tirar a vida do feto, né, a vida do bebê. Então, era obrigatório que os médicos fizessem essa notificação aos órgãos públicos. E a ministra revogou essa norma, tá? Então,
Resumindo, a partir de agora, o médico não é mais obrigado e nem pode notificar qualquer órgão público, senão ele está violando a intimidade das mulheres. Eu sei que é um tema polêmico, eu vou colocar você no meio dessa bagunça aqui, que eu vou fazer discussões aqui, vou pedir que você deixe o comentário. Mas hoje acabou de sair agora há pouco e está reverberando em todas as mídias, essa aqui é a Isto É, tá? A Lula retirou o Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto, tá? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva retirou o Brasil de uma declaração internacional contra o aborto que defende que as famílias, que defende pautas das famílias, tá? Então, muita gente está revoltada. Por quê? Porque nitidamente, sabe, foi um confronto a tudo aquilo que ele fez na campanha. E isso aqui enfraquece, tá? Em sobremaneira, algumas pessoas que votaram no Lula por não concretizar com as ideias de Bolsonaro. Mas já estão vendo que, opa, eu achei que ele não faria isso. E realmente ele está mostrando que o executivo tem poderes e tem pautas para estar interferindo nesse assunto através de medidas públicas, tá? Através de medidas públicas. Agora eu vou trazer você para a discussão. E você que está me assistindo? Você é contra ou a favor? Por que eu estou fazendo a pergunta? Eu quero vincular e ver se as pessoas que realmente, do mundo real, têm essa opinião favorável ou contrário. Fique livre para colocar o seu comentário, que eu acho de extrema importância e eu acho que a democracia se faz assim, através da discussão, dicotomia de ideias que chegam a um consenso, tá? Beleza? Feito isso, vamos passar para a próxima matéria. Eu sei que você não tem tempo a perder. Essa matéria aqui que foi publicada na revista Fórum, tá? Fala, Rovai, chamou muita atenção. Bolsonaro não derreteu. Olha só o que diz a matéria da revista Fórum. Na política não existe espaço vazio. Desde que perdeu as eleições para Lula, Jair Bolsonaro se manteve calado, mas ainda assim conseguiu atrair o foco das notícias para as pautas bolsonaristas. É provável que Bolsonaro saia desse processo de tentativa de golpe, no mínimo inelegível, e já há quem esteja mirando o seu espaço. A exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que não é bolsonarista raiz, mas passou a adotar o mesmo discurso desequilibrado que está sendo feito nas portas de quartéis. Primeira coisa, hoje o linguajar midiático, hoje a língua que é utilizada tanto de mídias de direita, mas de muitas mídias de esquerda, isso é só uma opinião pessoal e você não precisa concordar, acho tremendamente desrespeitoso e informal para todo esse conteúdo inflamado da política que a gente vive hoje, sabe? E eu acho que se você quer mudar o discurso, você tem que começar com exemplos, tá? Mas a primeira coisa que eu queria que vocês analisassem disso aqui, a matéria diz o seguinte, que Bolsonaro, apesar de todas as invertidas, apesar de todas as reverberações da mídia contra Bolsonaro, Bolsonaro ainda tem uma legião de fãs, vamos dizer assim, uma legião de pessoas que realmente ainda gostam do Bolsonaro. Mas que é sabido, e ainda mais vendo o caminho que o Brasil envereda, que Bolsonaro não será elegível e Bolsonaro não vai estar no páreo para as eleições em 2022. Em 26, perdão. Está se tornando cada vez mais nítido. E aí, novos nomes surgirão. Hoje mais cedo eu falei a aposta do PL em Michele Bolsonaro. E agora, a própria matéria fala em Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Por que Romeu Zema? Porque Romeu Zema está peitando tanto as decisões do Alexandre de Moraes, dizendo que as decisões, principalmente contra o Ibanez, foram inapropriadas, assim como também ele está peitando as ações e as atitudes do governo Lula. Tá? Tanto é que Zema falou que acredita que Lula foi omisso de propósito para pagar de vítima. E nisso a visibilidade está caindo aos olhos de Zema. O povo está vendo que Zema é um nome coerente, muito bem quisto dentro do estado de Minas Gerais, que fez uma boa gestão e que pode ser o nome
para 2026. Quero sua opinião sobre isso. Agora, a grande preocupação é, será que vão tornar inelegíveis todo aquele que se oponha ao governo petista e que venha como uma possível segunda ou terceira via para 2026? Se isso acontecer, qual é o nome desse tipo de regime? Você já sabe, tá bom? Isso acontece num país vizinho aqui que está se aproximando muito do Brasil, chamado Venezuela, tá bom? Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que você tenha entendido todas as informações que eu trouxe para você agora. Espero que você tenha gostado. O seu comentário é importante para mim, no que eu posso aprimorar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Um grande abraço, que a paz e as bênçãos de Deus estejam na sua vida, na sua casa e na sua família como um todo. Abraço.